Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Luísa Marcela e no vídeo de hoje eu vou sanar a dúvida de muitos que querem estudar medicina no Paraguai, que é necessário saber falar fluentemente espanhol? Então, se essa é a sua dúvida, fica aqui no vídeo que eu vou explicar tudinho pra vocês. E aproveita, já se inscreve aqui no canal e me siga lá no Instagram, que é @luisamedpy, que eu tô postando tudo sobre a minha rotina de preparação para a prova do Revalida. Então, vamos pro vídeo. Ah, Luísa, é obrigatório saber falar espanhol para fazer medicina no Paraguai? E a resposta é sim. Sim, gente, é obrigatório. O Paraguai é um país aqui vizinho aqui do Brasil e eles têm uma outra cultura, o idioma deles é outro, a língua oficial deles é o espanhol e o guarani. Então, assim, quando você vai estudar medicina para lá, é meio que óbvio que você tem que saber falar espanhol, até porque as aulas são ministradas em espanhol, as provas, seminários, tudo, estágio, internato, tudo é em espanhol. Então, assim, obviamente você tem que saber falar espanhol. Mas calma que isso não é um empecilho de você não realizar o seu sonho de fazer medicina lá. Até porque muitos brasileiros vão para lá, não falam nada de espanhol. Inclusive, eu vou me incluir nesse grupo, porque quando eu fui, eu sabia falar nada. O máximo de espanhol que eu sabia era "Olá, que tal?", somente. Então, assim, fica calmo e se tranquilize, porque nada de ficar desesperado, que é normal você estudar medicina lá e não saber falar nada. Então, eu vou contar para vocês como foi minha experiência quando eu cheguei lá. Contextualizando vocês, eu fui fazer medicina no Paraguai, mais especificamente em Pedro Juan Caballero, em 2017. De julho para agosto começou minhas aulas, e o meu primeiro dia de aula foi assim, um choque que eu tive com a língua, porque na reunião de boas-vindas, obviamente, estava lá os doutores que dão aula, a parte administrativa da faculdade, e todos eles só falavam espanhol. Então, assim, eu não entendia quase nada. Nada mesmo. E o que me salvou foi porque eu entrei num ano que foi muitos brasileiros fazer medicina lá. Então, na minha época, abriu, quer dizer, cinco salas de 100 e poucos alunos, que foi se dividindo. Então, a maioria deles era brasileiros. Então, eu não estava sozinha nesse barco de não saber falar espanhol. Então, a maioria era brasileiros. E conforme ia passando os dias, o meu ouvido ia se acostumando com a língua. Então, no meu primeiro dia de aula eu não entendia nada, no segundo também não entendia nada, e no terceiro também não entendia nada. Só que a partir do quarto foi uma palavra ou outra, eu já fui começando a entender. Então, conforme o tempo, você vai se acostumando com a língua, até porque você vai ler os livros em espanhol, você vai ter mais o contato com a cultura deles e também com a língua. Então, vai ficando mais fácil e você vai aprendendo. Então, você basicamente vai aprendendo espanhol da forma mais natural possível. Então, ali no dia a dia, você estando em contato com a língua, você vai ficando no automático. Então, você vai começando a aprender as palavras, vai associando uma palavra com a tal ação. Então, você vai aprendendo o espanhol de uma forma meio que inconsciente. E isso é muito legal. Então, em relação ao Guarani, é realmente uma dificuldade maior, porque é uma língua muito difícil. Eu mesma não sei pouquíssimas palavras, não sei falar nada. No internato eu só aprendi raça, que é dor. Então, eu escutava muito raça, aí eu já sabia que era dor. Então, raça aqui eu já sabia que era na cabeça, aqui é no abdômen. Então, conseguia ir relacionando. No Guarani eles usam muito o som nasal, então por isso é um pouco mais difícil pra gente falar. E no primeiro ano a gente tem a matéria também, né, de Guarani, assim como a gente também tem a matéria de castelhano, que ensina o básico, que vai ensinar o básico do básico para você não ficar tão perdido. Então, se você está planejando, né, estudar medicina no Paraguai, a cidade que você escolher influencia muito também. Como eu falei, Pedro Juan Caballero faz divisa com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. É uma fronteira seca, ou seja, é somente uma rua que divide. Então, aqui é Brasil e aqui é Paraguai. Aí aqui é a rua. Você atravessou, não tem, por exemplo, em Cidade del Leste, que tem a Ponte da Amizade, que você tem que atravessar a ponte para chegar no Brasil ou para chegar no Paraguai.
Em Pedro Juan já não é desse jeito. Então, lá, se você vai ter um pouco mais de facilidade, porque todo mundo entende português lá, e a maioria vai falar em português também. Então, se você for no Paraguai e falar em português, eles vão te entender. Ao contrário, se você for estudar medicina lá em Assunção. Então, Assunção é dentro do Paraguai. Então, assim, eles lá, muito difícil, vão entender você falar em português. Então, é bom que você pelo menos saiba o básico para se comunicar. Você não vai conseguir um portunhol tão legal, tipo, igual em Cidade do Leste ou em Pedro Juan, para eles te entenderem. Se você quer estudar medicina no Paraguai, então pesquise um pouco sobre a cidade que você quer escolher, qual que você vai se adaptar mais. Em questão à língua, eu indico vocês irem em região de fronteira, principalmente Pedro Juan Caballero, para você não ter um choque tão forte de cultura enquanto se você escolher, por exemplo, Assunção. Lá vai ser um choque diferente. E agora eu vou dar umas dicas para vocês que querem aprender espanhol. Então, vamos falar de aplicativos. Eu recomendo o Duolingo, apesar de agora ele ser pago. Na minha época ele não era pago, assim. Agora tem propaganda, anúncios no meio, então ficou uma coisa meio chata. Só que se você quer aprender o básico do básico, aprender o vocabulário, eu indico o Duolingo, que ele é bacana de você criar uma base. Agora, se você quer um curso de espanhol, eu vou indicar o curso do Fluency Academy. Eu faço inglês com o Fluency Academy e eles têm um curso muito legal, que é o curso poliglota. Então, são 7 idiomas que você compra, né, as aulas pelo preço de 1. Então, super compensa. Lá você pode aprender inglês, espanhol, alemão, mandarim. Tem um leque de idiomas para você. E eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês quiserem conhecer sobre a Fluency Academy. Eu super indico, até porque as aulas deles são muito boas, são super didáticas, são muito divertidas. Não é aquela aula, por exemplo, a aula de inglês maçante ou aquela aula de espanhol super chato. Eles colocam trechos de série, eles colocam música. Inclusive, música é a minha próxima dica. Escutem música em espanhol. Escutem Maluma, Shakira, Grupo Fronteira, que lá na fronteira escuta muito. E escute música em espanhol para você, a familiaridade é maior com a língua. Assim você já vai aprendendo também vocabulário e vai tendo uma noção melhor e vai acostumando seu ouvido também com o idioma. Minha outra dica tentem falar em espanhol, gente. Não fique com vergonha. Tenta falar, até porque ninguém sabe falar 100% corretamente. Eu não sei, eu fiquei lá 6 anos, quase 7. Não sei falar fluentemente, ainda falo algumas coisas erradas, mas eu consigo me virar. Então, assim, não tenham medo. Coloca a cara a tapa mesmo, tente falar do jeito que você acha, um portunhol ali, mas tente. Não seja o tipo de pessoa que vai lá e quer que eles aprendam o português e eles têm a obrigação de entender você. Não, é ao contrário. Nós estamos indo para um outro país, né? É um outro idioma, então assim, nós temos que nos adaptar à cultura deles e à língua deles. Até porque eu já presenciei situações muito chatas de brasileiros que ficam reclamando porque foi falar em português e eles não entendiam e eles sabiam falar em português. Gente, eles não são obrigados. Então assim, a gente é obrigado a aprender a língua deles e eles não são obrigados a aprender a nossa. Agora, se fosse ao contrário deles virem pra cá, aí sim seria a obrigação deles aprender o português. Mas como não é, então, a gente que tem que tentar aprender. Que nem eu falei, no primeiro ano, eles colocam matérias básicas, como, por exemplo, o castelhano, o guarani, para você ter uma base do idioma deles, para pelo menos ter o básico da noção, para vocês não ficarem tão perdidos. E como atualmente tem muitos brasileiros na fronteira, também até em Assunção, eles colocam alguma secretária na recepção ali que fala português. Se não fala português, fala um portunhol. Então, assim, vocês podem ir sem medo. E o vídeo é isso, gente. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, tenha tirado as dúvidas. E se você tiver mais dúvidas, comenta aqui embaixo que eu vou responder. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.